A paz do Senhor, uma boa noite. Vamos lá. A paz do Senhor, uma boa noite. Nós vamos dar alguns minutos para você poder compartilhar essa live com seus amigos, com seus familiares, para que você possa se organizar também aí, separar a sua Bíblia, separar sua caneta, o seu caderno. Vamos estudar mais um capítulo, para a honra e glória de Deus. Hoje nós vamos estudar Eclesiastes, capítulo 4. Tá? No capítulo 4 ele tem 16 versículos. Então, você que está entrando nessa live agora, você vai abrir a sua Bíblia no capítulo 4 de Eclesiastes, tá bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos aí na Escola Bíblica Casa de Zadok, né? A Escola Bíblica, ela é uma escola bíblica totalmente gratuita. Nós não cobramos nenhum valor por estudo bíblico. Nós não cobramos nenhum valor pelo seminário, material de apoio, né? Hoje nós temos aí um grupo, né, o grupo do Clube do Livro, onde nós vamos estudar a Bíblia toda juntos. E aí lá a gente vai colocar sempre o material de apoio, PDFs, para você poder estudar, né, o capítulo mais profundo, a visão ali da teologia, contexto histórico, a visão, né, da própria linguagem de cada capítulo, de cada livro da Bíblia. Então, para você que quer receber, quer participar desse grupo, né, você pode utilizar esse material como material de apoio para ministrar estudos, tá? Não tem nenhum problema. A única coisa que nós pedimos é que todo o material da Escola Bíblica Casa de Zadok, todos os vídeos, tudo que a gente disponibiliza, você utilize de forma gratuita, tá? É a única coisa que nós pedimos, que não pode ser cobrado nenhum valor para utilizar o material da Escola Bíblica Casa de Zadok. Eu vou chamar aqui a pastora Nayara, nós vamos estar participando hoje juntas. Deixa eu... Você que tiver dúvidas, você pode comentar aqui, tá? Suas dúvidas. Também pode estar entrando em contato conosco através do WhatsApp, entrar em contato conosco através das redes sociais, que a gente vai estar incluindo você nos grupos, vai estar incluindo você aí. Agora eu vi a pastora Nayara, ela está compartilhando aí nos grupos o link, né, da nossa live. Por enquanto ela se organiza, eu vou estar fazendo uma introdução, né, aqui fixado nas nossas redes sociais. Você consegue comprar o caderno de uma matéria, né, um caderno pequeno mesmo, tá? Aqui na região ele tá R$5,90 mais ou menos. E você imprime esse material, esse PDF que a gente disponibiliza lá no Drive, em papel adesivo, tá? Então é bem facinho, você consegue colar, né, tanto a capa quanto a contracapa. Aqui você pode imprimir papel normal e aí você vai pintar o livro que você já leu da Bíblia que você está lendo, tá? Lá no PDF você também consegue ter as figurinhas, né, que são figurinhas adesivas, onde você vai colando cada figurinha de acordo com os livros da Bíblia que você vai lendo, tá? Então aqui eu colei o livro de Provérbios e aqui o livro de Eclesiastes. Então a gente vai fazer todo esse caderno conforme a gente for lendo a Bíblia juntos, né? E aí você pode escrever observações, você pode escrever os estudos que nós estamos ministrando, dúvidas, pensamentos, você pode ir escrevendo aí para agregar o seu conhecimento, tá bom? Bom, vou chamar aqui a pastora Nayara para a gente estar iniciando o nosso estudo. Lembrando que a Bíblia, né, irmãos, ela é só um livro a partir do momento que nós estamos lendo por ler. Antes de qualquer estudo bíblico, nós devemos orar. Deixa eu ver. Paz, Senhor, provando. Paz do Senhor a todos.
Pai do Senhor. Pai, Senhor, tô te ouvindo. Hoje foi correria, mas no fim deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Durante todo o dia, a gente tem oração, a gente tem oração por algumas pessoas específicas, né, irmãos? E aí tem dia que é correria mesmo, correria, mas no fim dá tudo certo. Eu não vou convidar você a orar, né? Antes de qualquer estudo bíblico que nós fazemos, você sempre vai estar orando, convidando o Espírito Santo para fazer parte, né, do seu estudo bíblico. Não tem como você fazer um estudo bíblico sem a presença de Deus para te dar entendimento e sabedoria a respeito do que você está lendo, tá? Então, antes de qualquer estudo bíblico, eu vou pedir para você curvar a cabeça apenas alguns instantes para que a gente possa juntos fazer essa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela graça e pela misericórdia mais uma vez, Pai, de poder estar lendo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, que nós possamos, meu Deus, entender a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Aonde esse vídeo chegar, Senhor, as pessoas que vierem, assim como nós que estamos aqui também, que a Tua presença seja o sinal nas nossas vidas. Pai, repreende pelo poder do sangue de Jesus toda distração, todo obstáculo, todo problema que o inimigo venha colocar, querendo impedir que a sua palavra seja ministrada. Pai, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso entendimento, para que o Senhor possa falar conosco. Enquanto estivermos ministrando a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa curar, libertar, transformar as vidas, e as nossas vidas não possam ser a mesma depois da tua presença, Pai. Todos os dias, renova as nossas forças, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Eclesiastes, capítulo 4. Né? Você que está aí nos acompanhando pela primeira vez, né? Nós estamos fazendo aí no Clube do Livro o livro de Eclesiastes, né? Nós já fizemos o livro de Provérbios. Se você quiser acompanhar, né, lá no nosso canal lá no YouTube, na Escola Bíblica Casa de Zadok, nós temos o livro de Provérbios e estamos iniciando o livro de Eclesiastes. Eu acredito que o livro de Eclesiastes, o livro de Apocalipse, o livro de Romanos são um dos livros mais difíceis de você estudar, apesar que tem gente que gosta muito da leitura dele. Então, assim, vamos separar o que é leitura e o que é estudo, né? Quando você aprofunda o estudo do livro Eclesiastes, eu acho que é um soco por dia, né? Então, assim, são 12 socos que você vai levar, né? Porque são 12 capítulos, né? Nós lemos um capítulo por dia, e aí são 12 socos no sentido assim, são reflexões, quando você aprofunda, são reflexões muito pesadas, para quem gosta de algo muito coach, né? Ou algo muito leve, o livro de Eclesiastes tem uma reflexão muito pesada. E esse capítulo, por ser um capítulo aí, eu digo até pequeno, né? Porque ele só tem o quê? 16 versículos, ele é pequenininho. Mas ele traz assim, uma reflexão tão interessante, porque ao mesmo tempo, nós vamos ler ele aqui, ao mesmo tempo que Salomão está falando de solidão, né? Que ele está falando da solidão do trabalho, de você trabalhar e não ter ninguém, ao mesmo tempo ele vai falar do apreço da companhia. Né? E aqui tem um dos versículos que as pessoas usam muito para casamento, né? Que é o cordão de 3 dobras. E aqui ele não está falando só do relacionamento de casamento, ele está falando de todo o relacionamento. E parece que é um contraste que ele está falando, né? Porque ele começa a falar de uma solidão, daqui a pouco ele começa a falar da companhia, da importância de você ter alguém ali do seu lado. E é interessante esse contraste, né, de Salomão, né? Porque Salomão é o escritor do livro de Eclesiastes, e ele está falando isso no seu, assim, na sua parte já de velhice da vida. E aí nós não temos relatos e registros de amigos de Salomão, ao contrário de Davi. Né? Davi, quando você vê ali a história de Davi, que era o pai de Salomão, você vê que Davi tinha Natã como amigo, os profetas, né? Samuel, ele tinha Natã como amigo, ele inclusive, né, o Zadok, né, que leva o nome da nossa escola, né, foi ele que ungiu Salomão a rei sobre Israel. Então você vê ali que eram homens da confiança de Davi. Então você tem Jonatas como amigo de Davi, você vê ali mesmo no reinado, você vê Davi cercado de amigos, né? Então, quando você entra na parte de Salomão, você não vê muito essa parte de Salomão, você vê Salomão cercado de conselheiros, né? De conselheiros, ali no livro de Provérbios fica muito claro isso, que ele se cerca de conselheiros, cerca de sábios, mas você não tem um relato de um amigo próximo de Salomão. Então, quando você lê esse capítulo 4, você vê ele falando dessa importância, da importância de você ter alguém, no caso que se você cair, se você errar o caminho, você ter alguém. Eu imagino que ele escreva isso numa falta que faltou a ele,
né? Porque você não vê relatos dele da questão de ter um amigo ali do lado para falar, ó, você tá casando demais, entendeu? Você tá desviando, olha, você tá começando a fazer culto que não é para Deus. Foi falado muito isso lindamente ontem, né, de que ele perdeu a noção assim do querer da vida e a falta que um amigo fez, né, de estar ali do lado dele. Amigo, irmão, né? Bajulador, porque bajulador, eu imagino que ele tinha muitos, né? Mas um Realmente. amigo mesmo. Então, esse capítulo deixa isso muito, muito aparente, dele firmar exatamente sobre a importância de você ter alguém, né? A importância de você ter alguém ali do seu lado. Quando você olha para a história dele, você não vê alguém ali, um amigo. Você vê um homem sábio, um homem que era visitado por causa da sua sabedoria, que era reverenciado pela sua sabedoria, mas não tinha um amigo dele. Aqui na casa de Zadok a gente fala muito sobre isso, né? O que é ofício e o que é a pessoa. Né? Você vê que Salomão ele era procurado as pessoas queriam ver a sabedoria que Deus tinha dado para ele. Né? A rainha de Sabá é um exemplo disso. Né? Ela vai ao encontro dele para ver a sabedoria que ele tem, porque a sabedoria dele ficou famosa, né? Não só em Israel. Mas você vê que ele, como pessoa, ele não tinha um amigo. E ele destaca essa importância aqui no capítulo 4. E é importante destacar isso, porque o que acontece? A gente vê um questionamento, né, sempre de Salomão, e ele vai destacar muito nesse capítulo, esse questionamento da diferença em que se tinha entre a hierarquia, entre os cargos. Ele vai falar muito, olha, eu sou rei, né, eu tive tudo, eu fiz tudo, mas eu observei que um escravo que vai para o mesmo lugar que eu vou. E a gente vê em outros livros da Bíblia, né, sempre essa liberdade que era dado para quem anda junto, chegar e falar, olha, você está errado, né? Davi teve muito isso, até mesmo Jonathan, que não podia fazer muita coisa por Davi, pelo menos estava ali, olha, eu não posso fazer porque eu sou filho de, né? Mas você tem a minha amizade, o que eu puder fazer dentro dos meus limites, eu vou fazer junto com você. E aí você tem essa observação de pessoas que até no risco de vida tinham essa oportunidade de falar. E Salomão, ele Eclesiastes, para quem chegou aí agora, ele foi escrito, né? Salomão, ele inicia Eclesiastes falando que ele era o rei, né? Sábio, filho de Davi, que ele estava escrevendo aquilo ali. E ele vem trazendo um tema central no sentido do que é a vida da observação dele, né? Ontem eu fiz essa observação, a necessidade que Salomão tinha e os questionamentos que ele teve no fim da vida, com toda a sabedoria que Deus deu. Ele faz questionamentos muito pontuais a respeito da resposta que viria, que era Jesus. Então, até ali, Malaquias, até o final do Antigo Testamento, a gente não tem ainda a esperança que Jesus traz, que justamente é essa esperança da vida eterna, essa esperança de você ser uma pessoa diferenciada diante de Deus, essa esperança de você saber que na terra não tem uma justiça, né? Salomão ontem abordou isso, a questão da maldade, da injustiça do mundo que se tem, e Jesus ele vem trazendo essa resposta para todos nós. E aqui, no capítulo 4, ele vai dar uma continuidade do capítulo 3, né? Ele não tem um tema específico, ele é uma continuidade no outro capítulo. E aí eu vou ler com vocês o versículo 1, 2 e 3, que vai destacar justamente isso, que nós precisamos de consolo, né? Que nós precisamos de Deus. Ele vai dizer assim: então olhei de novo para toda a injustiça que existe nesse mundo. Vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham poder ao seu lado. Por isso, versículo 2, cheguei a esta conclusão: aqueles que morreram são mais felizes do que os que continuam vivos. 3, porém mais felizes do que todos são aqueles que ainda não nasceram e que ainda não viram as injustiças que há nesse mundo. E aí, trazendo para um contexto cultural, nós estamos falando de uma época, irmãos, que ou você era agraciado de ser o rei, de ser senhor, né, feudal, igual os senhores, né, feudais tinham, de você ser dono de terras, de você ter propriedades, aquilo ali te agraciava com um poder momentâneo, né, na sua vida, ou você tinha a infelicidade de você nascer escravo, e aí você teria que servir uma vida toda. Então, Salomão ele vai fazer essa observação de, melhor é aqueles que nem nasceram, entendeu? Porque eles são agraciados.
E é tão, parece assim tão pesado, né, o que ele está falando, mas na verdade essa reflexão que ele está falando é a questão da justiça. Né? Ele começa falando que ele observa e vê que o oprimido chora, porque ele vê que aquele que está o oprimindo, né, o seu opressor, tem o poder e não tem ninguém que o console. Então, acerca das injustiças, ele fala, olha, melhor seria as pessoas que não nasceram, as pessoas que já morreram, eles estão melhor do que aqueles que não possuem consolo, né, que está passando por uma injustiça, está passando por uma situação a qual eles não têm um consolador. E aí, esse olhar de sabedoria dele, ele está falando acerca das injustiças do mundo. Né? Ele está vendo injustiça, ele está vendo pessoas sendo oprimidas, e aqui a questão dessa opressão é uma opressão por falta de justiça, né? Por falta de misericórdia. E aí ele fala algo muito interessante, que ele fala assim, olha, as pessoas que já passaram, eles estão melhor do que nós, porque eles não são mais alvos dessa injustiça. Eles não são mais alvos da dor, eles não são mais alvos do que a traição. E exatamente ele tem esse sentimento, porque como nós falamos nas lives passadas, esse período aqui, Salomão está afastado do Senhor. Né? Ele passou por um período ali que ele abandonou o Senhor, né? Ele teve seu coração corrompido. Então, quando a pessoa entra nesse processo, né, de ter o coração corrompido, ele acha que os que morreram estão melhores, porque ele não vê uma esperança. Ele não vê ali uma saída. É como ele falou assim, olha, não tem ninguém que o console, não tem uma solução para essa situação. Então, quando você olha para a vida, né, quando você olha para a vida sem o olhar da misericórdia que Deus te dá, né, quando você olha para uma situação, você não vê jeito mesmo, você não vê quem console, você não vê uma solução, ainda mais que nos capítulos anteriores ele fala, olha, a vida, ela sempre parece que ela é a rotina, ela é a mesma, as pessoas vêm, sofrem, e parece que quem sofre, sofre mais, e essa reflexão dele é acerca exatamente disso, quando você vê uma situação sem a visão e sem a misericórdia de Deus, você não vê mudança, você não vê solução. Então você acha que aqueles que não nasceram têm mais sorte, né? Se você olhar para a injustiça do mundo, né, as pessoas se utilizam muito sobre isso quando fala da questão do aborto, né? Olha, você vai colocar uma criança nesse mundo, né? Esse mundo é muito mau, esse mundo é muito ruim, né? Como é que você vai sustentar? É melhor, então assim, quando você olha para o mundo, você vê as injustiças do mundo. Não é que você tapa os seus olhos, não, você vê a injustiça, você vê a maldade. A gente vê mesmo no nosso país quantas crianças passam fome, num país que joga toneladas de comida fora. O Brasil é um país que o dono do restaurante é proibido doar as comidas que sobram. Ele tem que jogar no lixo, entendeu? Mas ele não pode doar ali para uma família necessitada porque não é permitido. É preferível que ele jogue fora do que ele doar. Então, assim, a gente tem muitas crianças desaparecidas, né, que são vendidas, que são traficadas. Então, a gente olha para a situação e vê a injustiça. Mas se você olhar com o olhar de que não há consolo, não há solução, você tem esse mesmo pensamento que ele quer. É melhor não ter família, é melhor você não colocar filho no mundo, é melhor você não confiar em ninguém, entendeu? Então, essa visão é uma visão para que eu e você reflita de como é que se olha o mundo. Porque ele está vendo, ele está falando, olha, não tem quem console, não tem uma solução, não tem jeito, porque isso é uma coisa que passa por gerações. Então, isso aqui é um momento que ele está enfadado, né? Ele está enfadado ele tem tanto conhecimento, ele está vendo as coisas e não está vendo mudança naquilo ali. Ele está falando, olha, tem um opressor, o oprimido está chorando, não tem ninguém que o console, ou seja, ninguém pode fazer nada com aquilo ali. E aquela situação, aquele olhar, que ele está vendo essa situação sem um olhar de misericórdia, ele vai achar que verdadeiramente não tem solução. E é engraçado, né, irmãos, como a gente consegue pela Bíblia ver testemunhos de pessoas que se sentiram assim quando há a ausência de Deus, né? A gente vê que a Bíblia, ela nos mostra que Deus é a esperança, Deus é o nosso consolo, Deus é a nossa justiça. Jó, ele se sente dessa maneira quando ele é confrontado, né? Quando Deus deixa e permite que o inimigo tire tudo aquilo que ele tem, ele faz essa reflexão muito parecida com Salomão. Ele fala, oh, antes eu não tivesse nascido, né? Ele amaldiçoa, maldito seja o dia que eu nasci, que eu vim para esse mundo. E ele sente essa ausência. Eu creio que Jesus também na cruz, quando ele tem esse momento de ausência, né, que é o momento em que ele se entrega ali, ele fala, né, Eli, Eli, lama sabachthani, né, o Senhor, porque me deixaste, me abandonaste.
E isso tudo nos mostra o quanto Salomão estava se sentindo dessa maneira. Por mais que ele tivesse cercado de muitas mulheres, por mais que ele tivesse cercado, né, a rainha de Sabá foi para lá, outros deuses, né, estavam lá recebendo sacrifício dele. Ele estava cercado ali de um reino que tinha as pessoas, né, que serviam ele, os escravos. Ele conta para nós que ele comprou escravos de todos os tipos, outros nasceram dentro das propriedades dele, e nada disso é suficiente para trazer a ele esse sentimento de pertencimento a alguma coisa, né? Porque nessa época, irmãos, era assim muito necessário você não estar sozinho, até por sobrevivência, né? Então, um rei, ele não está sozinho, ele está cercado de um exército que defende ele está cercado de um povo que serve ele está cercado de escravos que servem ele, preparam a comida, fazem tudo. Mas mesmo assim, Salomão tem essa necessidade, esse vazio, e aí ele externa aqui no livro de Eclesiastes, ele continua assim, versículo 4, 5 e 6. Também descobri porque as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo é ilusão, né? Na sua Bíblia pode estar assim, tudo é vaidade. É tudo como correr atrás do vento. Dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser, mas é melhor ter pouco numa das mãos com paz de espírito do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho tentando pegar o vento. A minha tradução, o versículo 6 fala assim: melhor é a mão cheia de quietude do que ambas as mãos cheias do trabalho, mas com angústia de espírito. Ele, como foi um homem, né, que teve as mãos cheias de trabalho, né, ele realizou muitas coisas, ele traz essa reflexão, né? É melhor você ter a mão, né, uma mão, né, é melhor você ter uma mão ali no trabalho, mas um trabalho que te traga paz, do que você ter ambas as mãos num esforço do qual você não traga paz. É interessante isso porque Eclesiastes ele separa muito riqueza de paz, né? Ele separa riqueza de paz e ele separa prosperidade de contentamento. Hoje parece que é uma mistura, né? As pessoas falam, eu quero ter prosperidade. Aí você vê lá, né, nas campanhas de prosperidade, passa assim, você vai se encher de prosperidade. Aí já aparece um carro do ano, aparece uma mansão, porque parece que uma coisa está ligada a outra. E aqui o livro de Eclesiastes, ele separa muito. Porque prosperidade não é só a riqueza, né, monetária, ele separa a riqueza da prosperidade. Por quê? Porque tem como você ser rico sem você ser próspero. Por que quer você ser próspero? Você ser próspero é você não ser levado pela riqueza, a riqueza monetária. É você ter algo além, um valor além da riqueza monetária. E ele fala exatamente sobre isso. É melhor você ter paz. E no livro de Provérbios é citado muito isso que ele fala. É melhor você ter paz do que você ter muitas riquezas, entendeu? E você não ter paz de espírito. Então isso não é prosperidade. Tudo que não te traz paz não é próspero para o Senhor. Se a sua riqueza está te deixando com depressão, está te deixando sozinho, se a sua busca pelo carro que você quer, pela casa que você quer, pela obra, né? Às vezes você se esforça tanto pela obra que às vezes você até se deprime por causa... Isso não é prosperidade, irmão. A Bíblia fala assim, o que vem do Senhor não te causa dano. Ela não vai te causar dano. Tem pessoas que, nós estamos aqui com obreiros nos acompanhando, às vezes para você ter a obra próspera, você tem que se matar, mata você, mata o tempo com a sua família, mata a sua saúde, mata tudo, não, porque a obra tem que crescer, a obra tem que prosperar. Então, assim, está causando dano ao povo, então isso não é uma prosperidade da parte de Deus. E você vê essa diferença no livro de Jó. Jó, a riqueza dele foi tirada, mas a prosperidade dele não. Por quê? Porque a prosperidade dele estava em Deus, e Deus era tudo de Jó. Satanás, irmão, ele põe na minha cabeça e na sua cabeça que o nosso tudo são as nossas coisas. Porque ele fala para Deus, olha, se eu tirar tudo de Jó, ele não vai te adorar. Só que o tudo de Jó era Deus, e Deus não pôde ser arrancado dele. Tanto é que era tanta essa certeza que Deus falou, pode levar tudo. E foi levado coisas importantes. Você acha que Jó não sentiu? Quando os filhos morreram? Quando os servos, quando a casa se derrubou, quando tudo aquilo que ele construiu se perdeu num dia, mas o tudo de Jó não era as coisas, irmãos, era o Senhor. Então, essa ideia é Satanás que põe, olha, a sua prosperidade está nas coisas,
Né? A sua felicidade está nas coisas que você realiza, nas coisas que você conquista. Então está nas coisas. Aí ele faz você buscar essas coisas como se fosse o último fôlego da sua vida. E sendo que a nossa prosperidade está no Senhor. E aí quando nós temos o Senhor como a nossa prosperidade, Ele nos ajuda a cuidar da família, a cuidar da casa, a cuidar do trabalho, a cuidar da obra, a cuidar de você, a cuidar de todos que estão em sua volta. Aí isso sim, irmão, é prosperidade. Aí sim, vale a pena. Porque tem pessoas que têm uma família, entendeu? Tem pessoas que têm famílias e tem pessoas que têm integrantes dentro de uma casa. Porque ele não pode contar com ninguém, ele não pode falar com ninguém, então não é uma família. Então, peça para o Senhor, fala assim, Senhor, eu quero a tua prosperidade. A prosperidade do Senhor que não te causa dano, uma prosperidade que você não precisa matar para alcançar, porque a prosperidade do Senhor te traz paz. Então, Ele te dá paz, dá tranquilidade dentro da sua casa. Eu já conheci pessoas, irmão, dentro de mansões, que o dinheiro dele, eu acho que compra o bem que quiser, mas a prosperidade da paz, a pessoa não tem paz. A pessoa não tem paz de espírito, a pessoa não tem paz com os filhos, não tem paz com o esposo, não tem paz com a esposa, não tem paz consigo mesmo. Então, é só riqueza. E riqueza, você consegue. Você não precisa nem buscar ao Senhor, nem confiar no Senhor para você. Quantos ricos aí, irmão, não reconhecem Deus como Deus e eles conseguem riqueza. Agora, prosperidade da parte de Deus é uma riqueza com ganho e com tranquilidade e com paz. E isso, irmão, não tem preço. Não tem preço você levantar de manhã, você ver seus filhos bem, você ter comunicação, você ter amor, você ter pertencimento, como a Bárbara falou, pertencimento. Salomão tinha riquezas, muitas riquezas, e ele multiplicou as riquezas. Mas ele deixa muito bem claro que muitas das vezes ele não teve uma questão de pertencimento. Né? Por quê? Porque ele perdeu o sentido verdadeiro da prosperidade, que é o relacionamento com Deus. E é engraçado que ele destaca para mim e para você uma pergunta-chave, porque aí você pode falar bem assim, pastora Nayara, Bárbara, como é que eu faço para saber se eu estou indo pelo mesmo caminho que Salomão foi ou não? Aqui ele nos dá uma pergunta-chave. Ele fala assim, olha, eu tenho observado que aqueles que trabalham muito, que fazem muito, eles não fazem por Deus, eles fazem para si mesmos. Ele vai falar bem assim, olha, é porque elas querem ser mais do que os outros. Então, é uma pergunta que você pode, quem está anotando, você pode anotar, faça essa pergunta para você, faça essa reflexão para você amanhã. Você está fazendo as coisas para você ser mais do que as pessoas, ou você está fazendo as coisas debaixo de uma ordenança de Deus, tendo um relacionamento com Deus? E aí isso serve para todas as áreas da nossa vida. No seu trabalho, você é o melhor no seu trabalho em gratidão a Deus, porque Deus te deu o seu trabalho? Ou você é o melhor no seu trabalho porque você quer ser mais do que alguém no seu trabalho? Você quer ser superior a uma pessoa? No seu casamento, você está sendo o melhor marido ou a melhor esposa porque você é grata a Deus pelo casamento, a aliança que Deus te deu? Ou você está sendo o melhor homem ou a melhor mulher porque você quer ser mais do que a sua esposa ou mais do que o seu esposo? Você quer jogar na cara dele, jogar na cara dela, olha, eu sou superior a você, entendeu? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou melhor, sou uma pessoa melhor. Se você me perder, você está perdendo o ouro, você está perdendo muito, porque eu sou o que todo mundo queria ter. É por orgulho, por soberba, porque Salomão está falando isso, olha, as pessoas que trabalham muito, é para o próprio orgulho deles, é pelo seu próprio ego deles. E aí dentro da sua casa, dentro do seu ministério, você está sendo o melhor obreiro porque você quer servir ao Senhor, você tem um relacionamento, você quer ser grato pela graça e pela misericórdia de Deus, ou você está sendo o melhor obreiro porque você quer um cargo, porque você quer que o pastor, a pastora te olhe, porque você quer ser dono do ministério, você quer ser o melhor apóstolo, o melhor bispo, o melhor papa, o melhor pastor. Você quer a si mesmo o seu ego ou você está sendo por amor a Cristo? Então, essa pergunta, ela é uma pergunta para mim. Esse versículo é um versículo extremamente profundo. Em poucas palavras, ele consegue mostrar para a gente: você está sendo a melhor mãe, o melhor pai, pelo seu próprio ego, para se satisfazer, ou porque você quer ser uma mãe boa para os seus filhos, um pai bom para os seus filhos? Ou você quer porque você vai tirar uma foto e vai postar na rede social o quão bom você é, o quão maravilhoso é o seu ego de mãe e de pai que está sendo exposto. Então, isso, irmãos, é um confronto para mim e para você. Porque para os dias de hoje, ele vai mostrar o tanto que nós somos mascarados, o tanto que nós somos, às vezes, enganados por nós mesmos. Não é os outros que estão nos enganando, é você que está se enganando.
Às vezes você constrói uma vida de 20, de 30 anos. Aqui nós estamos falando da velhice de Salomão. Quantos anos se passaram até Salomão perceber que ele estava se enganando, que ele estava trabalhando arduamente para construir, para ganhar, para se destacar no império, para o próprio ego dele, e não pelo sentido real da vida. E aí ele vai continuar dizendo aqui no versículo 7 e 8, dizendo assim, olha, descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. 8. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão, ou é vaidade, né, na sua tradução. É uma triste maneira de viver. Então ele destaca que tudo aquilo que a pessoa deixa de ter, e aí você vai falar bem assim, nossa, mas Salomão teve muitas mulheres, ele tinha muitos filhos. Irmãos, tem gente que tem 10 filhos, mas é como se não tivesse nenhum. Ele estava cercado de pessoas, mas é como se não tivesse nenhum amigo. Ele tinha uma família, mas é como se não tivesse uma família. Porque o preço do trabalho, o preço do ministério, cobrou tanto de você, ou dele, ou de nós, cobra tanto, que é como se você não tivesse filhos, como se você não tivesse família, como se você não tivesse. Porque nas datas comemorativas, nos momentos importantes, às vezes tem uma cadeira vazia. Por quê? Porque você não estava presente, achando que você estava trabalhando, pagando um preço e abrindo mão da sua paz e da sua vida. Para Salomão, ele percebeu tarde demais isso. Porque a falta de amigos, todos estavam tão comprados dentro do reino dele, tão focados no ouro, na prata, na sabedoria, que era o dom de Deus, não era o Salomão. O dom de Deus, irmãos, não é a pessoa, é o dom de Deus. Então ele podia estar com a rainha de Sabá. A rainha de Sabá foi por causa do dom. Chegou lá, encontra o homem, olha para o homem, tanto que o homem é medíocre, que é a mesma coisa que nada. Não tem a amizade do homem. Tem a sede do dom, a sede do que Deus deu, da prosperidade, e não da pessoa. Então isso é um alerta para mim e para você. Amém? Aqui na casa de Zadok, a gente se policia muito um ao outro. A gente tem essa liberdade. E essa parte do muito trabalho, ao ponto de você negligenciar as outras partes, a gente se policia muito, porque Bárbara tem filho, né? Tem a casa dela, esposo, tem os outros obreiros, né? Pastor Paulo, missionário Tatiana, são casados, né? A gente tem, cada um tem a sua vida particular, né? Tem a sua vida familiar, e aí a gente se policia exatamente por isso. Por quê? Porque existe uma geração que ela foi ali suprimida do tanto do trabalho, né? Do tanto do eu estou fazendo a obra, e os filhos foi ficando sendo negligenciados. Então, assim, tem muita coisa que foi falado isso ontem, né? Você não tem como você ganhar tempo, né? Você perde tempo, mas não tem como você recuperar o tempo que você perdeu. Então, assim, faça essa reflexão. O que tem tomado o tempo daquilo que é importante? Né, o tempo de você estar com seu esposo, com a sua esposa, que você estar com seus filhos, de você ter o seu momento com Deus, né? Nós temos muitos obreiros aqui que ele não tem mais tempo com Deus, sabe? Ele só lê a Bíblia porque ele vai pregar, ele lê a Bíblia porque ele vai receber uma oportunidade, aí eu tenho que ler a Bíblia porque eu tenho que ensinar. Ele não lê mais a Bíblia como se fosse uma carta dele com Deus. Ele não, eu vou orar porque eu tenho que orar pelo fulano, pelo ciclano, pelo beltrano, pelo não sei quem, não sei quem, não sei quem. Ele não ora mais para ter uma comunicação com Deus. Vai se passando um relacionamento dele com as pessoas. É ele com Deus para as pessoas. Não é mais ele Deus. É ele busca Deus para as pessoas. Ele não busca mais para ele. Então a gente vê muito isso hoje, né? Não no sentido de você buscar Deus só para pedir. Irmão, eu faço campanha. Eu fiz 7 dias no monte que eu estava pedindo isso. Não é questão de pedir. É de você orar. Você consegue orar sem pedir? Só glorificando o Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele já te deu, de reconhecimento. Então tudo isso vai sendo suprimido por causa do tempo. Até as nossas orações, irmãos, estão sendo suprimidas. Nos cultos hoje não tem mais oração. Sabe? As pessoas não oram mais. E se você orar, você sabe, já tem um relógio assim, entendeu? Então, assim, tá tudo sendo tão suprimido, tão corrido, e que tem muita coisa importante ficado para trás. Então, ele faz esse questionamento, né? Que ele fala, olha, eu vi um homem trabalhando, né? Tendo riqueza, mas para quê? Ele não tinha irmãos.
Ou seja, o que ele está falando? Essa pessoa não tem família, essa pessoa não tinha filhos, não tinha descendência, não tinha uma história. Ele estava tão focado ali na riqueza para ele, né? Porque ele só tinha ele não tinha ninguém para compartilhar. Ele falou assim, para quê? Ou seja, ele não usufruía. Porque ia usufruir com quem também? Então, assim, é um baú, não é uma pessoa, vai só recebendo. E quantas pessoas são assim hoje? Quando a gente fala sobre a avareza não é você não ter dinheiro. A avareza, irmão, é você ter e medo de perder. E por causa do medo de perder, você se torna avarento. Então, assim, a pessoa fica com tanto medo de perder que ele vive uma vida como se ele não tivesse. Então, todo aquele esforço que ele está fazendo é em vão. Então, assim, o Senhor nos deu o maior dom de todos, que é o dom da vida. Só Ele pode nos dar e também só Ele pode nos tirar. O que você tem feito com esse dom da vida? Né? Você tem aproveitado? Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para viajar. Eu não tenho dinheiro para fazer isso, não tenho dinheiro para fazer aquilo. Mas você tem momentos, os momentos que você pode se reunir. O que você tem feito? O que você tem, o que você tem falado? O que tem saído de você? É porque passa, irmão. O tempo passa. Hoje temos uma solidão digital, né? Às vezes você gasta tanto tempo nas redes sociais, tanto tempo preocupado com as coisas, com o mundo, né? Quanto tempo hoje nós gastamos acompanhando o que que o artista fez, o que está passando no mundo, o que está acontecendo nas redes sociais. E quando você vê ali 2, 3, 4 horas, né? Eu, como mãe, a gente tem um aplicativo do Família Link, né? E eu acompanho a quantidade de horas que os meus filhos ficam nas redes sociais e tudo. Inclusive, eu vejo os meus relatórios, os relatórios deles, eu falo, gente, como é fácil a gente perder 8 horas, 6 horas, 4 horas mexendo no aparelho, mas se você for contabilizar quantas horas você conseguiu ter uma conversa com o seu esposo, quantas horas você conseguiu ter uma conversa com a sua esposa, quantas horas você conseguiu conversar com os seus filhos, quantas horas você conseguiu conversar com a sua mãe, com o seu pai, né? Existem pessoas que perderam familiares que hoje daria tudo para ter uma conversa de 10 minutos, né? Eu perdi a minha avó que me criou. Se eu tivesse, assim, 10 minutos para sentar com ela e falar, né, e ouvir o que ela tem para dizer. Então, nós temos as pessoas ao nosso redor, mas nós temos essa mentalidade hoje do século XXI, que todos ao nosso redor pode ficar para depois. Né? E você acaba depois, quando você chega numa fase como Salomão chegou, que foi o final da vida, é quando você percebe, poxa, eu não curti todas essas fases. Eu me preocupei em filmar, eu me preocupei em tirar uma foto, eu me preocupei com uma roupa, mas um momento mesmo eu não vivi. Eu não tenho lembrança do que aconteceu. Algumas pessoas chegam ao ponto, irmãos, de não se lembrar que teve aquela fase, não se lembrar que teve aqueles momentos. E isso é muito triste. Por quê? Porque ela estava em outro mundo, ela estava presente de corpo, mas a mente dela estava em outro lugar, ao ponto dela não conseguir participar do que estava acontecendo ali dentro. Então, o Salomão, ele continua, né, eu li até o 8, vamos ler do 9 ao 12, dizendo assim, é melhor haver 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. 10. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Versículo 11. Se faz frio, 2 podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? 12. 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar, que é um dos versículos aí mais conhecidos, né, do livro de Eclesiastes, utilizado muito, como a pastora Nayara falou, nos casamentos, nos relacionamentos, estudos, né, para casais, para namoro, para noivado, é muito utilizado. Mas, apesar de ser muito utilizado para isso, creio eu que ele serve para todos os relacionamentos que nós temos. No ministério, serve, porque às vezes você está só no ministério, você está construindo o ministério sozinho. Mas é bom que você não construa ele sozinho. Porque se vem um ataque do inimigo contra você, se você tivesse com pessoas de Deus, se você tivesse com o corpo de Cristo, com outras pessoas com dom, Deus poderia estar te avisando, te ajudando, outros poderiam orar por você, e aí você estava sozinho, você acaba caindo por falta de ter pessoas te acompanhando, pelo egoísmo e a soberba de você construir um trabalho pelo seu próprio mérito, para você mesmo, para o seu nome engrandecer, entendeu? A igreja é do fulano.
Então, só o fulano pode estar sozinho. Ele não admite que outras pessoas estejam com ele, sendo que se o inimigo viesse e ele não tivesse sozinho, a igreja não pagaria o preço. O reino de Deus não pagaria o preço das pessoas desviarem, da igreja fechar por conta de uma pessoa, porque ela não estava sozinha. E o maior exemplo que eu vejo disso é Jesus, né, irmão? Ele não precisava, né, porque ele ia morrer na cruz sozinho, mas ele escolheu 12, né, para andar com ele, estar com ele, aprender, para prosseguir, mesmo sabendo que na cruz só iria ele, né, só iria ele. Então, assim, a caminhada, o próprio Paulo, né, ele compara a igreja como um corpo, né? Olha, nós somos o corpo de vários membros. Então, assim, a maior estratégia do inimigo é nos isolar, né? É te afastar, te deixar sozinho, é te deixar isolado. E aí, como muitas pessoas utilizam, né, desses versículos que nós lemos, né, para casamento, mas aqui serve para qualquer relacionamento, para negócio, para tudo. Você tem que estar acompanhado de uma pessoa. E quando fala aqui de companheiro, ele no original está dizendo pessoas que andam no mesmo caminho, ou seja, pessoas que têm o mesmo ideal, pessoas que têm o mesmo pensamento. Até porque a própria palavra fala que não tem como dois andarem juntos se não tiverem de acordo. Então, o companheiro aqui são pessoas que têm os mesmos ideais, a mesma visão, porque se um cair, o outro levanta, né? Não é que se um caiu, deixa lá, entendeu? Deixa ele lá, vai andando, não. O companheirismo, né, dos dois estarem na mesma visão não permite que o outro continue andando, né, com o outro caído, né? O um está passando frio, ele não se permite deixar o outro passando frio sem que ele não tome uma posição. Então, quando ele fala da corda, né, a corda de 3 dobras, essa corda, na época ali do Oriente Médio, ela era usada para fazer algo muito braçal, de força. Por exemplo, ela era usada no arado, né, quando o boi iria puxar o arado, ele se utilizava dessa corda porque ela era uma corda mais resistente. Né, ela era uma corda assim que poderia sofrer mais impacto. Então, ali no arado, ali que tinha muito poços naquela área, então eles, para o balde poder descer e trazer água, né, o peso da água ali, aquela corda era uma corda de 3 dobras, porque era uma corda de resistência, que ela poderia suportar ao sol, a chuva, poderia suportar o tempo e continuar tendo força de resistência. Então é por isso que esse relacionamento aqui está sendo comparado a uma corda de 3 dobras. É um relacionamento que ele suporta o tempo, a resistência, né? Um momento de tribulação, mas ele resiste como uma força. Então, quando você tem uma pessoa dessa do seu lado, aí a Bíblia fala, olha, é como um cordão de 3 dobras. Você pode colocar ele no momento de resistência, no momento de provação, que ele não vai se quebrar. Então, uma amizade, um companheirismo, ele é colocado, a sua resistência à prova. E se ele for colocado como um cordão de 3 dobras, ou seja, preparado para uma resistência, preparado para um momento em que a força é necessária, ele suporta. Então, tenha pessoas assim do seu lado. Tenha pessoas assim, tenha amigos assim, tenha companheiros assim, que você seja esse companheiro na vida da sua esposa, da vida do seu esposo, que você seja esse companheiro na sua família, que você seja um amigo assim, né? Um amigo que a resistência vem, a luta vem e a pessoa sabe que você não vai deixar ele passar frio, você não vai deixar ele caído, você não vai deixar ele sozinho. Né, aos obreiros, né, a Bárbara falou muito, muito bem isso. Hoje nós vemos igrejas fechadas, irmão, porque as pessoas não têm mais esse companheiro. A pessoa caída ela vai ficar, e se deixar as pessoas passam por cima e pisoteia ainda. Né? Então, assim, hoje, infelizmente, nós vivemos uma época muito de aparência, saudável. Todo mundo tem que estar parecendo que está bem, está todo mundo saudável. Se tiver alguém doente, a gente exclui aquela pessoa, finge que não conhece. Então, hoje, as pessoas que estão doentes, eles preferem aparentar que estão saudáveis do que ele falar, olha, eu caí. Então, tem alguém para me levantar? Olha, eu estou com frio. Olha, eu estou passando por um momento de resistência. Tem alguém que pode chegar e falar, olha, estou aqui junto com você, entendeu? Resistente, vou te ajudar. E o Senhor põe pessoas assim. Porque entre os discípulos, Deus tinha 3. Pedro, Tiago e João. E aí, dos 3, ele tinha o João, que ficou até o final. Então, assim, você imagina se Jesus não tivesse escolhido ninguém, irmãos. Quem é que ia cuidar da mãe dele ali no pé da cruz? Quem ia cuidar da igreja no futuro? Então, assim, o próprio Jesus que veio como Deus, como Filho de Deus, ele viu a importância de estar em grupo. Ele escolhe 70, eles não mandam um para cada lado, ele manda de 2 em 2, ou seja, ele não manda ninguém sozinho, porque ele sabe que a caminhada, ela é muito traiçoeira quando você está só. Então, se o Senhor colocou um companheirismo em você, se permita ter esse companheirismo, se permita ter esse cuidado, porque tem pessoas que eles se fecham,
com medo da pessoa tomar ministério. Ah, vai tomar meu ministério, vai tomar esse. Irmão, olha, o ministério nem seu entendeu? Então, assim, quando você morrer, você nem sabe com quem vai ficar, né? Quem vai cuidar, se vai cuidar como você cuidaria. Então, assim, deixa tudo na mão do Senhor e, e se sinta humilde para falar assim, eu preciso. Eu preciso de uma pessoa do meu lado, eu preciso de um amigo, eu preciso de uma amiga, né? Eu preciso ter esse socorro e ser esse socorro também, né? Aqui nós somos muito amigas, irmãs, somos mesmo. Passa o dia pra eu não sei como é que a Bárbara não me expulsa da casa dela. Eu vou lá todo santo dia, irmã, querendo ou não, eu estou lá, entendeu? Então, assim, mas é por quê? Porque é uma necessidade de alma. Porque eu já tive uma vida que eu era muito sozinha na obra, na vida e tudo. Então, eu estou falando isso por experiência, do quanto você precisa, e você precisa se abrir. Porque chegou uma época da minha vida que eu achava que eu não precisava, não, que eu não precisava casar, eu não precisava ter filho, eu não precisava, que eu dava conta de tudo. Até a hora, irmão, 3 socos na minha cara que Deus deu, eu percebi, Senhor, eu preciso. E aí a gente se fecha achando que ninguém vai te compreender, ninguém vai entender como você é. Se você tirar ali as armas ali, né, abrir a porta e todo mundo descobrir que tirando o dom você tem defeito, tirando o dom você só tem tamanho, porque eu tô falando de mim, tá? Tirando o dom só tem tamanho, mais estraga do que ajuda, entendeu? Isso é um jeito de... Isso tem pessoas que vão olhar para você e falar, eu sei que você é desse jeito, e eu te aceito ser assim. Então, assim, peça então para o Senhor, Senhor, mostra os seus amigos para mim, porque os seus amigos vão me entender que eu sou assim. Então, não se feche. Eu sei que tem pessoas aí que têm dom, pessoas que Deus usa muito, mas eles têm medo de ter relacionamento de amigos. O amigo pensar assim, que ele sempre vai ser aquele homem de Deus que vai estar com aquele fervor. Não, irmão, aquilo ali é o Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. A pessoa, tem hora que ele está triste, tem hora que ele está irritado, entendeu? Ele fala besteira, ele fala bobagem, ele faz besteira, ele faz bobagem. E você precisa ter um amigo como uma corda resistente, para que quando você precisar, você possa saber que, olha, ele é resistente, ele vai resistir a saber quem eu sou de verdade. E você vai ter a confiança de abaixar as armas, sem saber que você com as armas abaixadas, você não vai ser atingido. E o que eu acho mais bonito dessa passagem e que eu quero trazer para vocês é isso que a pastora Nayara destacou. Ela é muito importante para nós, principalmente quem está à frente de obra e para você que já foi muito ferido, seja em relacionamento, seja em amizade. Mas qual deve ser também a nossa oração diante de Deus? A partir do momento que são duas pessoas que vão caminhar juntas, seja na amizade, seja no ministério, seja no casamento, seja no trabalho, nós temos que querer esse apoio das pessoas, mas também nós temos que ser esse apoio para as pessoas. Então, eu vou usar de exemplo nós duas. Eu tenho que entender que a pastora Nayara tem um dom, mas tem a parte humana, que vai ter erros, vai ter falhas, vai ter dificuldades, vai ter dias bons, vai ter o dia da TPM, nós duas somos mulheres, tem o dia da TPM, tem o dia da... que nós temos que nos suportar, entendeu? Mas eu tenho que entender que a Bárbara também vai ter os defeitos, também vai ter as falhas, também vai ter o dia mau, também vai ter o dia bom. Então, qual que é o maior problema hoje da construção da tecnologia na nossa vida? Você procura uma amizade perfeita, aonde na primeira falha você joga fora a pessoa. Nas dificuldades, se a pessoa não te aceita do jeito que você é, e você não aceita ela do jeito que ela é. Então, aqui nessa caminhada, para que um possa levantar o outro, é necessário que os dois lados entendam que existem pessoas dos dois lados. Por que há uma grande dificuldade no casamento hoje? Porque as pessoas casam e elas têm um divórcio muito fácil na mão e uma pregação muito fácil de que, olha, se ele não está atingindo as suas metas, o seu ideal, as suas expectativas, você separa. Você separa e pega outra pessoa que vai dar certo. Então, não é assim, irmãos. A menos que seja um adultério, a pessoa escolheu outra pessoa, a pessoa não quer um relacionamento com você, ela quer seguir uma outra vida com outra pessoa, mas seja por falhas, seja por comunicação, seja por dificuldade, seja por feridas, seja por outros motivos, a gente não tem que descartar as pessoas. A gente tem que pedir para que Deus ele esteja presente na minha vida e na sua e nos dê essa sabedoria de lidar com a parte humana, com a nossa parte humana e com a parte humana do outro. Então, ele destaca muito nesses versículos, né? Versículo 12, né? 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar.
Então, só pode ser essa corda de 3 cordões, por quê? Porque tem eu, tem a Nayara e tem a parte de Deus. Então, a partir do momento que eu oro para Deus, Senhor, me traz amizades que temem a Deus. Por que eu vou poder confiar na Nayara, que a Nayara não vai roubar meu marido, que a Nayara não vai ser uma amiga, uma cobra dentro da minha casa? Por que a Nayara não vai me ferir? Porque ela tem temor a Deus. A partir do momento que ela deixar de temer a Deus, ela está quebrando uma aliança com Deus, não é comigo. Comigo é consequência, mas primeiramente é com Deus. Esse foi um dos maiores bálsamos na minha vida, principalmente em relação a relacionamento. Se você é um homem, uma mulher de Deus, você orou pelo seu casamento, você hoje está casada, você precisa ter sentar e ter uma conversa com o seu marido, sua esposa, e você que está noivo, você que está namorando, e botar bem claro, olha, nós vamos no casal, estamos nos casados, mas você tem que saber a ciência que se você me trair, você está quebrando uma aliança, primeiramente é com Deus, não é comigo. Comigo é a consequência. Né? Se você está me enganando, se você está me tratando mal, se você está fazendo isso ou aquilo comigo, a primeira coisa que você está fazendo é quebrando uma aliança com Deus, como servo e serva de Deus. Então, a partir do momento que você tem essa visão, né? Você, quando abre as portas do seu ministério para receber um pastor, uma pastora, um diácono, um presbítero, é necessário que você deixe bem claro que aquilo que eles estão fazendo de errado dentro do ministério, eles estão ofendendo não é a você, irmão. É a Deus, eles estão quebrando uma aliança com Deus. Em algum momento, é Deus que vai cobrar deles. Eles podem até esconder da parte humana, mas há a consequência diante de Deus. Então, o ministério, aí eu falo para os obreiros da casa do Senhor, a obra é de Deus, irmão. Se Deus permitiu que fechou, que abriu, que não tem na participação sua humana, não foi você que ocasionou isso, se é permissão de Deus, Deus tem um propósito para todas as coisas. Mais difícil é quando é você que está fechando o ministério. Aí você tem que estar preocupado com o que você está fazendo com Deus, não é com as pessoas. Porque as pessoas que se desviaram, as almas que se perderem, vai estar na tua conta. É Deus que vai te cobrar, irmão. Você pode nunca mais ver essa pessoa. Você pode nunca mais olhar para a cara de cada um deles. Mas Deus, ele está ali, ele está presente. Então o seu medo, o temor, tem que ser de Deus, não tem que ser das pessoas. Então, Salomão, ele vai nesse capítulo 3, né, e o 4, que é a continuidade do 3, ele vai dizer muito a respeito disso, do temor do Senhor, da soberania dele, de que ele fez todas as coisas e faz todas as coisas sem precisar da sua ajuda, sem precisar do seu aval. E aí ele vai continuar assim no versículo 13. O moço pobre mais sábio vale mais do que o rei velho e sem juízo que já não aceita conselhos. Olha que legal, irmãos. Eu quero que Salomão escrevesse aqui para ele mesmo, né? O rei velho sem juízo, que já não aceitava conselhos, entendeu? 14. Um homem que pode muito bem sair da cadeia e se tornar o rei do seu país, mesmo tendo nascido pobre. 15. Eu pensei em todas as pessoas que vivem neste mundo e imaginei que existe entre elas, em algum lugar, um moço que tomará o lugar do rei. 16. O número de pessoas que um rei governa é muito grande. No entanto, quando ele deixa de ser rei, ninguém é agradecido pelo que ele fez. É tudo ilusão, e tudo como correr atrás do vento. Nossa, eu acho isso maravilhoso. Para mim, todo curso de obreiro tinha que pregar sobre isso aqui, entendeu? Porque o que acontece? Ele está falando assim, olha, é melhor você ser uma criança pobre e sábia, né, do que você ser um rei, ou seja, uma pessoa que tem autoridade, mas que não se permite ser ensinado. É claro que um rei, na autoridade, você espera que é ele que ensine. Né? Na pessoa ali no cargo de um rei, né, de autoridade, você espera que ele que ensine. É ele que dá as leis, é ele que dá as regras, é ele que dá os encaminhamentos. Então ele está falando exatamente isso. É melhor você ser criança, que no caso é numa maturidade, né, infantilidade. É melhor você ser uma pessoa ainda com infantilidade, mas que você tenha o coração para ensinável, do que você ser uma pessoa que já está numa posição que não veja mais essa necessidade. E fala assim, porque essa criança, ela pode crescer e tomar esse assento, mas você pode sair e ficar pobre pela falta do ensinamento. Então, isso é muito importante, essa visão para o nosso dia de hoje. Quantas pessoas estão sentadas em bancos de autoridades, tanto eclesiásticas como políticas, né? Não importa qual. E eles não têm mais o coração ensinável por causa que eles acham que a posição que eles chegaram não é necessário aprender mais. Então, você imagine,
você que é pastor, você que é bispo, você que é apóstolo, você que é reverendo que está nos acompanhando. Não deixe que o seu coração seja assim, porque é melhor você ser uma criança que quer aprender, ou seja, uma pessoa que está começando. Deus, ele dá validade demais para essa pessoa do que para nós que já estamos, que achamos que estamos numa cadeira, e fala assim, olha, eu não preciso aprender mais. Tudo que eu tinha para aprender, eu já tenho experiência para ensinar. Então, quanto mais você ensina, mais você tem que ter humildade para sentar e aprender. Quanto mais você está numa posição em que a sua influência faz com que pessoas tomem decisões, ou seja, às vezes você é tão conhecido, o seu comportamento é levado em consideração para a pessoa conhecer Jesus ou não. Se for para ser crente que nem um fulano, então assim, tenha o coração ensinar, porque nós nunca vamos chegar, irmão, a um estatuto de perfeição. Você sempre tem algo que você precisa aprender. Sempre tem algo que você precisa continuar aprendendo, porque como está falando aqui, olha, as coisas mudam. Aquela criança que estava pobre, ela pode vir a ser sucessora, porque ele está falando assim, olha, por mais que você faça uma coisa boa, quando você sair e vier outro, quase ninguém vai lembrar o que você fez. Hoje, é muito notório nessas igrejas, tem igreja, irmão, que tem 100 anos. Se você for perguntar quem foi o primeiro pastor, quem está lá quase não sabe, quem foi o primeiro pastor? Quem foi que inaugurou a igreja? O congresso de jovens já está no 60º, não sei quanto. Quem foi o primeiro líder de jovens? Porque alguém começou. Alguém teve que capinar, alguém teve que pintar, alguém teve que comprar os primeiros bancos, fazer as primeiras pregações, os primeiros eventos. Essas pessoas ninguém lembra. Mas sem a parte deles, não teria a parte de hoje. Então, o que ele está falando aqui é muito necessário. Nós temos um país perfeito. Se você for perguntar quem foi o primeiro presidente, as pessoas não lembram. Você não lembra de todas as pregações, talvez você não lembre o nome da pessoa que te ganhou para Jesus, a primeira pessoa que pregou para você, quando você ouviu a primeira oração, mas esses momentos foram necessários para você estar hoje. Então, isso vai acontecer um dia comigo e com você. Vai se vir a geração e daqui a pouco as pessoas não vão lembrar mais. Então, o que ele está falando? Às vezes a gente se apega num momento que daqui a pouco vai virar um momento só para mim e para você. É só você que vai ter essa lembrança. Então, a gente vê hoje, como parte da obra do Senhor, tem o coração ensinável. Por mais que você esteja em grande evidência, e quanto mais evidente você esteja, tenha a humildade de você falar, olha, eu preciso sentar e aprender. Hoje nós temos visto muitos pastores fazendo isso, e eles sendo criticados. Nossa, tem pastor que pediu licença de 1 ano, para ele dar atenção para a família, estudar. Irmão, glória a Deus que ele está fazendo isso, que ele está reconhecendo que precisa se reciclar, que ele precisa melhorar. Graças a Deus que tem pessoas que ele faz um ambiente que ele pode se afastar 1 ano, que a igreja vai continuar sem ele, tem obreiros, ele prepara, porque a gente tem que fazer isso. Tem vezes que você tem que parar e falar, gente, eu preciso de 2 meses aqui, porque eu preciso estudar, eu preciso orar, eu preciso ter meu momento com Deus. Por quê? Porque senão a igreja vira negócio, vira trabalho, porque você só está indo porque você tem que bater ponto, você só está orando porque é ofício, você só está lendo a Bíblia porque você tem que pregar. E não é. O amor a Cristo tem que ser o combustível. Se deixou de ser e virou por causa do ofício, eu estou fazendo isso porque eu tenho que ensaiar, porque eu tenho que cantar, entendeu? Eu tô me esforçando desse jeito porque eu tenho que me apresentar. Então, se fosse algo no individual, você não estaria com esse mesmo fogo, com esse mesmo ânimo. Essa semana, eu conversei com uma jovem que é ministra de louvor aqui na minha cidade e eu puxei a orelha dela nessa questão. Porque eu tinha acompanhado algumas coisas nas redes sociais, eu tenho essa liberdade com ela, eu falei, olha, você fez algo, foi assim, que é muito, tome cuidado, porque eu já passei por essa linha, sabe, de você só orar porque você vai ministrar. Aí ela falou assim, olha, irmãos, eu estou de férias esse mês eu não vou ministrar porque eu estou com problema de garganta, então eu vou ter que, e o médico mandou ficar 1 mês de descanso da voz, então olha que coisa boa, estou 1 mês de férias, então eu não vou precisar ler a Bíblia, não vou precisar, isso a pessoa falando assim, na live, entendeu? Não vou precisar orar, porque como eu não vou precisar ministrar, entendeu? Então eu vou ficar 1 mês de férias. Aí eu fui, porque eu tenho liberdade com a pessoa, eu falei assim, você está totalmente errada. Eu falei, você não lê a Bíblia porque ministra, entendeu? Você lê a Bíblia porque é necessário para você. E porque é necessário e você se alimenta, você tem alimento para ministrar. Mas quer dizer que porque você não vai ministrar, aí acabou a sua obrigação, entendeu? De ter um devocional, de orar, de você ter um momento com Deus. Coloca Deus no cantinho do castigo. Para Deus, eu não preciso mais, né? Não vou trabalhar, então tá tudo bem. Eu falei assim, então a partir do momento que o ministério, ele vira trabalho na minha vida e na sua vida, a ponto de que você tem horário para começar e para terminar, e aí o seu relacionamento com Deus é vinculado a esse tempo. Então,
Então, por exemplo, assim, se eu tenho um culto na quarta, então eu vou orar, eu vou buscar, porque tem aquele culto. Então, se tirar aquele culto da grade, não precisa orar na quarta-feira. Porque qual é o motivo que tem? Não tem. Então, isso, irmão, é você cauterizar o seu coração. E se a gente continua com esse comportamento, a gente se põe nessa posição de rei, de se assentar e falar assim, eu não preciso aprender mais nada. Eu não preciso me reciclar, eu não preciso mais. Então, tenha cuidado, não deixe seu coração se cauterizar, irmão, porque isso é perigoso. Isso é perigoso. E Deus, ele não tem dó de nos tirar dessa posição, deste posicionamento. Ele fez isso com Elias. Elias chegou para ele e falou assim, Deus, me mata, porque só tem eu, entendeu? Só tem eu sofrendo neste mundo terrível de horror. O Senhor falou assim, Elias, eu tenho mais de 1000 homens. Tipo assim, você não é o único aqui não, filho. Não é só você no ambiente aqui, não. Eu tenho outros que estão a pão e água. Você ainda tem carne que os corvos que eu estou mandando os corvos. Eles não têm carne, eles só têm pão e tem água. E eles não estão reclamando. Então, assim, às vezes a gente pensa que é só nós. Não é, irmão. O reino do Senhor ainda tem os que não têm nome. Quando eu e você não quisermos fazer, o Senhor tem pessoas para colocar no nosso lugar, sim. Não pense você que você é insubstituível. Não, então tenha o seu coração ensinável. Peça para o Senhor esse coração. Peça para o Senhor, Senhor, quando é necessário, me corrige, me faz aprender, me faz entender a tua palavra, me faz uma criança. Irmão, é muito melhor eu e você sermos um pequeno Samuel, que mesmo sem entender, ouve a voz do Senhor, do que ser um Eli, um sacerdote super experiente, que entende que Deus está chamando alguém, mas não ouve mais a voz do Senhor. Então, prefira ser um menino que aprende, que cai, mas que levanta, que erra, mas que aprende, do que você falar assim, agora eu sou o rei, eu estou na posição de autoridade, mas o Espírito Santo não tem mais lugar de te ensinar. Salomão chegou nessa posição, ele tinha tanta sabedoria humana que não tinha lugar mais para Deus no coração dele. É por isso que ele consegue abandonar o Senhor, mesmo com toda a sabedoria humana. E eu acho muito bonito essa... Sem saber, né? Salomão, ele vai descrevendo a necessidade de Jesus voltar, de Jesus vir ao mundo, né? E sem saber, ele fala algo muito interessante, eu vou destacar aqui com vocês, que é... Cadê? O versículo 15 diz assim, eu pensei em todas as pessoas que vivem neste mundo, de todas as pessoas que vivem neste mundo. Eu imaginei que existe, né, entre uma delas, em algum lugar, um moço se tornará o lugar do rei. Então, ele fala muito a respeito disso, né, do menino, um menino pobre que vai vir e vai se tornar um rei. E aí Jesus, ele vem como um menino pobre que se torna o rei. Um rei não da parte romana, um rei não como Salomão, monetário, com todo o ouro e toda a prata desse mundo, mas o rei sobre todo o nome, um rei sobre todos os mundos, todos os universos, sobre tudo que existe. Jesus, ele vem e se torna rei, e eu acho isso lindo. Versículo 16, ele diz assim, lá ali no finalzinho, quando deixa de ser rei, ninguém é agradecido pelo que ele fez. É tudo ilusão, ou tudo vaidade, como correr atrás do vento. E aí o que eu quero destacar para mim e para você? A partir do momento em que você se esquece, né, de que um dia você vai deixar o ofício que você está fazendo, seja o cargo que você tem na empresa, seja o ministério que você tem, um dia você vai deixar aquele ofício, aquele cargo. E aí as pessoas, elas não vão te agradecer. Por quê? Porque você não estava fazendo nada mais, nada menos do que a sua obrigação quando você aceitou aquele cargo. Se você é um pastor, um presbítero, seja o cargo eclesiástico que for, seja na empresa, se você é o dono da empresa, se você é um funcionário, um concursado, o dia que você deixar esse ofício, as pessoas, elas não vão te agradecer. Por quê? Porque você está fazendo nada mais, nada menos do que a sua obrigação. Assim como a Nayara falou, olha, as pessoas esperam aquilo ali de você. Se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Então você tem que ter essa humildade, essa ciência de que é só ilusão, é só vaidade humana você querer se destacar aquilo ali para benefício próprio, porque um dia você vai deixar de ser. E aí não adianta você ter sido o melhor pastor de todos os tempos. Por quê? Porque um dia vão se esquecer do seu nome.
Salomão destaca isso, fala, ó, tudo que passou, as pessoas vão esquecer do nosso nome, vão esquecer de quem nós somos, talvez se lembre durante algumas gerações, mas é tudo vaidade, é como correr atrás do vento, as pessoas vão esquecer de mim e de você. Então, às vezes, um líder muito grande, vamos colocar aqui, uma liderança muito grande hoje no Brasil, que foi a liderança da Assembleia de Deus, né? A liderança da Deus é Amor. São homens e mulheres que foram usados para iniciar ministérios muito grandes, mas que com o tempo ele deixou o ofício. Ele deixou aquela parte dele que foi Deus que deu aquela parte para ele. E aí a obra ela continua por quê? Porque o dono da obra é Deus. Se ele não tivesse feito aquele ofício durante o tempo que ele fez, Deus levantaria outro. E aí não importa o nome de quem fez, se foi João, Maria, Pedro, Isaac, Jacó, eles são passageiros. Eu e você somos passageiros. Daqui a 100 anos, Bárbara e Nayara vai ter passado. Se não fosse a Bárbara e a Nayara, seria o João, a Maria, o Pedro, o Tiago. Por quê? Porque o propósito que Deus deu, o ofício, a parte ministerial, Deus deu porque Ele quis dar, por graça e por misericórdia, não por mérito nosso. Mas nós vamos ser passageiros. E virão outras pessoas. Então, você deixar, você se perder, como Salomão se perdeu, quebrar sua aliança com Deus, você perdeu seus filhos, você perdeu seus amigos, ele vai falar, uma pessoa sem amigo, uma pessoa sem família, uma pessoa sem pessoas para estar junto, não é nada, não ande só. Então ele vai dizer para mim, para você, irmãos, por quê? Porque ele passou por isso, ele sabe, ele diz, olha, um rei velho, né? Ele vai dizer a experiência dele para mim, para você, para quê? Para que eu e você não passe por isso, eu e você não cometa os mesmos erros, para que eu e você não diga que nós não estamos avisados. A palavra de Deus, ele vem para ser um manual para mim e para você, como Deus sussurrando no meu ouvido e no seu, falando, olha, eu te avisei, tá aqui o aviso, tá aqui escrito. Você vai fazer o contrário se você quiser fazer o contrário. Não é por falta de aviso, não é por falta de conhecimento. E é muito lindo isso, né? Porque eu creio, né, que Deus, ele é um Deus tão misericordioso, né, que ele se utiliza, mesmo a gente com o coração fechado, eu creio que o Senhor usa os dele, usa os profetas dele, usa as pessoas com dom para ir lá avisar, né? A nação de Israel, irmão, é o maior exemplo disso. Quantas vezes o povo pecou, quantas vezes o povo se desviou. Você lê o livro de Juízes, você fica indignado com esse povo, porque é a mesma história. O povo estava ruim, aí foram lá pedir perdão para Deus, aí Deus levantou um juiz. Aí ele ganhou a vitória. Aí terminou a vitória, o povo voltou lá, pecou de novo, voltou. Aí Deus vai levantando. E o Senhor fez isso várias vezes. Não foi uma vez, irmão. Foram várias vezes, em vários anos. Entendeu? Aí o povo vai para a escravidão, Deus, o Senhor traz de volta, o Senhor usa os profetas, o Senhor usa tudo. Aí vem Jesus, né? Jesus volta para o Pai, aí vem os apóstolos, vem a pregação, vem a igreja. Então, assim, o Senhor sempre tem visto, né? Sempre tem tentado por mim, por você, para este relacionamento. Então, às vezes, a gente é que desiste muito fácil. A gente desiste, irmão, muito fácil. A gente acha que foi um erro, é um pecado que vai me afastar do Senhor, é algo que vai me tirar. Olha para a nação de Israel. Quantas vezes eu tiro muito ali de Jeremias. Jeremias profetizou, irmão, quase 30 anos, falando a mesma coisa, falando a mesma coisa, falando a mesma coisa. E o povo não quis ouvir. Ezequiel, Deus falou para Ezequiel, você vai profetizar, mas eles não vão te ouvir. Eu acho fantástico isso. Porque eu ia falar, então para que eu vou? Entendeu? Se eles não vão ouvir, para que vai falar? Então, o Senhor fala, fala, porque eles vão se lembrar quando acontecer. Eles não vão falar assim, Senhor, nós estamos indo, mas o Senhor não nos avisou. Eles não vão acreditar, mas eles vão ouvir. Então eu vejo a misericórdia de Deus, irmão, no meio disso. Eu vejo a misericórdia de Deus com os gentios. Quando Paulo fala, olha, eu tive que me fazer de grego, eu tive que chorar com os que choravam, eu tinha que rir com os que riram para que o evangelho chegasse. Ele não precisava disso, irmão. Ele era um homem romano, ele era cidadania romana, no Império Romano, ele ia ser muito bem tratado, entendeu? Com o conhecimento que ele tinha. Mas ele falou assim, olha, eu abri mão disso tudo, para que gentios, pessoas que não tinham a minha cultura, conhecessem Jesus como ele é, conhecessem a palavra. Então isso é muito misericórdia do Senhor, é muita graça de Deus. Então hoje essa palavra está chegando ao seu coração, para você que é obreiro, você que é novo convertido, entendeu? Como graça de Deus para a sua vida, como misericórdia do Senhor para a sua vida, dizendo, olha, eu não quero que você caia, eu não quero que você erre, eu quero que você que o Senhor é o nosso
nosso amigo da nossa corda de três dobras, entendeu? Que ele seja o seu amigo no seu relacionamento, na sua família, no seu ministério, para que você não caia, para que você não pereça, que você aceite a correção do Senhor, que você tenha esse coração ensinável, entendeu? Porque isso é sinal da misericórdia de Deus. Isso, irmãos, nós vamos orar, né? Eu quero orar por você que hoje reconhece, né? Ou quer reconhecer diante de Deus essa necessidade. Deus, ele não te fez para ficar sozinho. Deus não te fez para não ter amigos, não ter amigas, né? Para olhar o outro como inimigo. Deus não te fez para você ser infeliz nos seus casamentos, para você julgar, para você condenar o outro, ou para você ter um casamento sem confiança. Ó, o que é meu, o que é dele é dele. Deus não criou, Deus criou para que nós fôssemos unidos, um só, uma só carne, um corpo de Cristo, para que no ministério nós possamos ter pessoas que confiam em pessoas, não porque as pessoas são merecedoras, irmão, mas porque Cristo é bom, porque Cristo, ele une propósitos, ele muda. Então, eu quero orar por você que às vezes tem feridas no seu peito, na sua infância, na sua adolescência, nos seus casamentos que foram desfeitos. E essas feridas, elas fazem com que você não confie mais. Essas feridas fazem com que você não acredite mais em ninguém, que você não tenha uma amizade de verdade, que você seja superficial, faz com que você tenha relacionamentos apenas por estética, por vaidade, né? Salomão vai destacar muito isso nesse capítulo. Olha, para o seu benefício próprio. Então, que o Senhor hoje você possa dizer, Senhor, me mostra, abre os meus olhos para aquilo que eu estou fazendo para meu benefício próprio. Aquilo que eu estou fazendo, Pai, sem olhar quem está ao meu redor, sem olhar os meus filhos, sem olhar o meu marido, minha esposa, sem olhar o ministério, sem olhar para Deus diante disso tudo. Eu tenho colocado você, Senhor, num cantinho do castigo que eu boto e tiro a hora que eu quero para o meu próprio benefício. Se Deus vai te dar uma palavra muito boa, de riqueza, aí você bota ele perto de você. Se Deus não tem bênção, aí você bota ele de volta no lugar. Então, que hoje nós possamos pedir a Deus essa misericórdia, de não fazer mais isso, de ter uma mudança no nosso caminho, uma mudança no seu ministério, que Deus possa ter essa disponibilidade, essa oportunidade no seu ministério de trazer pessoas para agregar, para que você consiga ter tempo, para que você consiga ter descanso, para que você consiga ter vida e seja feliz com as pessoas que estão ao seu redor. Você não tem uma velhice solitária como um rei, como ele, que não tinha amigos, não tinha pessoas de confiança. Você possa ter família, possa ter filhos, possa estar cercado de pessoas. Quantos obreiros e obreiras hoje da casa do Senhor têm uma velhice que às vezes os filhos se revezam para cuidar, não porque estão ocupados, mas porque não é prioridade estar perto do pai. Porque na infância o pai não esteve perto. Então, na velhice, nenhum filho quer estar perto. Nenhum filho quer estar junto, os netos não querem estar perto. Por quê? Porque não faz falta. Você precisa se fazer presente, você precisa fazer falta. O seu filho, quando você chega em casa, tem que falar, mãe, eu senti saudade, pai, eu senti saudade, você fez falta. Coloque isso como observação, tem quanto tempo que você chega em casa e ninguém fala para você, você fez falta. Você chega no ministério, na igreja, para louvar o Senhor, e se você vai ou se você não vai, você não faz falta. Às vezes faz falta o cargo, faz falta o ofício, né? Se você tem que ministrar um culto, se você tem que pregar, você vai fazer falta. Mas e o dia que você não tem que pregar? Será que você faz falta? O dia que você não tem que louvar, será que você vai ouvir do Senhor? Olha, Senhor, eu senti a falta da tua presença. Será que Deus faz falta para você nos dias que você não tem que ministrar? Os dias na sua casa, os dias que você não vai para o culto? Será que você é capaz de falar para Deus, Senhor, o Senhor fez falta para mim hoje? Isso é extremamente importante. Se o seu marido, a sua esposa tal não está junto de você na sua cama, às vezes você não ouve aquele, olha, você fez falta hoje no meu dia para dormir comigo. Às vezes tem casais, irmãos, que hoje o homem e a mulher viajam tanto que se ele dorme na mesma cama ou não dorme, não faz falta. Você dorme tanto tempo com o celular, fica tanto tempo no celular, que se você está dormindo do lado ou não faz falta. Então, que hoje isso fique bem claro para mim e para você. Quais são os ambientes, quais são os locais, né? Quais são os motivos pelo qual você está fazendo as coisas. Para a sua vanglória, para o seu orgulho, ou pelas pessoas, por Deus, para que você tenha amigos, para que você tenha família, para que você tenha uma aliança com Cristo de verdade. Não a fachada que você construiu, a fachada que você posta na internet. Amém?
Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu peço, meu Deus e meu Pai, misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Pai, que estudo maravilhoso, quanto é importante, Senhor, nós aprendermos isso. Por isso, Senhor, que essa palavra fique guardada no nosso coração. Não só hoje, mas que nos próximos dias nós possamos refletir isso, Pai. Perdoa, Pai, os nossos erros, as nossas falhas. Perdoa a nossa soberba, a nossa vaidade, a nossa futilidade. Pai, é tudo inútil sem a tua presença. É tudo inútil sem as pessoas, sem os filhos, sem os amigos, sem a família. Pai, é tudo inútil, é tudo vaidade, Pai, se nós passarmos uma vida, Pai. Tão breve é essa vida de 60, 70, 80 anos que temos nessa terra, Pai. E por motivos, Pai, de engrandecer o nosso próprio nome, nós perdemos a oportunidade, Pai, de sermos usados, de ter relacionamento com o Senhor, mas principalmente, Pai, de construir relacionamentos com as pessoas que estão ao nosso redor. Nos ensina, Pai, a sentir saudade e também causar saudade nas pessoas que estão ao nosso redor. Nos ensina a ter saudade da Tua presença, Pai. Não se afasta da Tua presença de nós. Não nos deixa rejeitar a Tua presença. Nos ensina, Pai, a sermos humildes de coração. A querermos, Pai, a Tua presença todos os dias. No levantar, no deitar, no decorrer do dia. Não nos momentos em que, pela nossa arrogância, pela nossa soberba, para engrandecimento próprio, nós queremos que a Tua presença se manifeste, Pai, diante de nós. Para usar, Pai, da Tua presença para engrandecer o nosso nome, para engrandecer o nosso ministério. Pai, que nós possamos causar saudade nos nossos amigos, nos nossos familiares. Traz pessoas de confiança, Pai, e nos ensina a confiar. Cura as feridas, Pai, do nosso coração, Pai, que muitas das vezes se desiludiu. Muitas das vezes, meu Pai, sofreu, Pai. Mas aquele tempo é um tempo que passou, é um tempo que não tinha esse conhecimento, é um tempo que não temia ao Senhor como nós estamos aprendendo a temer hoje. Pai, que essa pessoa ela possa ter a capacidade, Pai, de perdoar, de aceitar, de amar, de viver, Pai. Porque nós não fomos criados para ser só. Desde o princípio, do primeiro homem e da primeira mulher, Pai. O Senhor nos criou para viver em família, em viver em amigos. Por isso nos ensina, Pai. Nos ensina a viver, nos ensina a confiar, nos ensina a amar. Não porque as pessoas merecem ou deixam de merecer, mas porque nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas. E por isso amamos os outros como a nós mesmos. Pai, os mandamentos que o Senhor deixou para nós. Mas que isso não seja uma fala, seja uma prática nas nossas vidas. Hoje, amanhã e todos os dias até o último fôlego de vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Até amanhã. Amanhã é domingo. Você vai para a sua igreja se você está congregando. Se você não está congregando, você pode assistir um culto online. Você pode procurar uma igreja mais próxima. Estaremos aqui amanhã às 10 horas da noite. Se você não conseguir assistir por conta da igreja, do culto algum a fazer, se você quer sair com seus filhos, se você quer fazer alguma coisa, faça, porque nós vamos gravar a live e lá no YouTube você ouve e assiste na segunda-feira. Mas aproveite, glorifique o nome de Deus, cultue a Deus com uma visão nova, não por causa de si mesmo, não por causa do seu orgulho, da sua soberba, mas porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E curta a sua família. Plante sementes boas no coração da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Aproveite o seu domingo. Amém? Tchau.